compartilhar a tela aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Tá, na última aula a gente viu primeiro como é que cria uma controller, a gente viu o que é o CRUD e a gente viu o método get para fazer um index e um show. Agora a gente vai continuar com as nossas requisições. Agora é a requisição de criação, que é o post. O post serve para quê? Para você mandar coisas para a API, mandar informações para a API. E para que a gente usa o post? Para o create. Coincidentemente, o nome do negócio que eu coloquei aqui, que é um form de criação, é um post também, um post no Reddit. E você preenche ele e ele vai criar, ele vai mandar um post para a API do Reddit que vai falar, você está querendo criar um post com o método post. Sim, tá. E a gente poderia abrir nossa APIzinha. Abrir, legal. Não sei nem onde que passo tá mais. Tá. Login. Tá. Vamos começar aqui relembrando como é que a gente cria um método dentro da controller. A gente cria um método do mesmo jeito que a gente cria uma função do Ruby. Def, def, a gente está criando uma função que ela é de criação para, como é que chama? Para você poder popular a sua model com outras coisas que não seja coisas pelo seed, seja pelo console, que seja uma coisa que o usuário manda para a API. Ou seja, a gente vai criar um método create. O que a gente precisa para o método create? A gente precisa que ele receba alguma coisa. A gente precisa que ele receba... Como é que chama? Pera lá. Não, eu estou confundindo. Precisa que ele faça igualzinho no console. Game.create. E aqui a gente vai passar os parâmetros que a gente quer passar. E agora eu tenho que falar dos métodos privados. A gente vai precisar definir um método privado para quê? Para o usuário não ter acesso a ele por rota nenhuma e para a gente poder usar ele só para a gente poder usar esse método só dentro de uma controller. Ou seja, não adianta você criar uma rota que dá para esse método que você criou no privado, ele não vai conseguir acessar. Ele só acessa por meio de um método que chama ele. Def game e a gente coloca, vai criar com os parâmetros de jogo do jogo. Até aqui a gente vai passar quais são os parâmetros que ele quer. Terms.require, que ele está requerindo os parâmetros para alguma coisa. Ele vai querer fazer o quê? Criar um jogo. Ou seja, params require game. Tá certo isso, Gabriel? Ou é games? Bonito, bonito. Tá certo, então. Ponto permite para saber quais parâmetros ele vai permitir, ou seja, se ele colocar um negócio que não um parâmetro que não tem na nossa model,
a gente não quer que ele vá junto. E quais eram os parâmetros que a gente tinha na nossa model que a gente quer permitir que o usuário possa criar? Nome do jogo, gênero do jogo. Aqui vocês podem passar tanto como symbol quanto como string. Não faz muita diferença não. Mas, sei lá, eu passo como symbol porque eu acho mais fácil. A plataforma do jogo. E a gente quer o release, que é a data de lançamento do jogo. Vamos continuar criando o nosso método para criar jogo. Aqui, na verdade, eu falei merda, não é o create que a gente faz, porque o create ele já vai dar sem dar erro nenhum. Aqui a gente faz um new, que é para ele começar a tentar criar um novo jogo. Daí, se ele tiver com os parâmetros tudo certinho, a gente faz um game.save. E a gente põe a exclamação para, caso ele não salvar, ele ir pro erro que a gente vai colocar depois. Aqui a gente precisa renderizar um JSON de novo. Render JSON game status. Vou colocar o status de created. É o status HTTP e aqui eu poderia colocar também o número do status, lembrando, né? Eu posso colocar tanto o nome do status quanto o número é 201. Acho que eu vou fazer com o número agora só para vocês verem que funciona também. E aqui a gente vai resgatar o erro que vai dar se o jogo não for salvo. Rescue standard error. E a gente vai colocar que o cabeçalho vai ser o quê? Eu vou colocar unpermitted terms. Tô esquecendo. Unprocessable entity. Processable entity. Que vai ser um erro que vai falar, eu não consegui processar que o jogo foi salvo, ou seja, unprocessable entity, a unidade não foi processada. Agora a gente vai para a nossa rotinha. A rota, agora, em vez de ser um get, que o get é para pegar coisa da API, vai ser um post para mandar coisa para a API. Create, que é o nome da rota que a gente vai dar. To, o nome da controller, games, e hashtag o método que a gente quer chamar, create. Agora a gente vai para o insomniazinho ver a nossa aquisição. Ver não, fazer, né? Tá, como vocês podem ver, aqui eu tinha coisa a mais do que eu precisava. Eu vou criar uma pasta para eu separar o que é da minha model de jogos. Game request. Eu vou adicionar as minhas requests aqui para essa pasta para eu organizar um pouquinho melhor o meu Insomnia e não ter um monte de coisa, um monte de request jogada aqui. Daí a gente cria uma nova request dentro dessa pasta. Games create. A request vai ser um post para mandar para a API. O corpo dela vai ser o JSON. Por que vai ser um JSON? Porque quando a gente faz o nosso front-end, a gente precisa conectar com a API de alguma forma. E como a gente está usando JavaScript no front-end, junto com HTML, CSS, tudo que o usuário vai mandar para a gente vai ser em forma de JSON.
que é a notação de objeto do JavaScript. Então a gente vai criar aqui nossa requisição. Aqui a gente vai escrever o nosso JSON. Como é que escreve um JSON? Sempre começa com chaves e aqui dentro você coloca o que você vai querer. Se você quiser mandar mais de uma coisa, você vai chaves de novo e escreve o que você quer e tipo assim, vai tipo assim, uma lista de vários JSONs, não. Uma lista de várias coisas em um JSON, essas coisas são envolvidas em chaves também. Mas como aqui eu tô só querendo mandar uma coisa, eu vou fazer só uma chave, sem chaves dentro. Tá, aqui como é que vai ser a sintaxe? Se tá na dúvida de como é a sintaxe, olha aqui pro... Não, eu falei merda. É uma lista, esqueci o nome disso, colchetes. Se tá na dúvida de como escreve um JSON, olha no seu index, no seu show, que você vai conseguir lembrar como é que faz. Você faz, entre aspas, o ID não, por causa que o ID vai ser na hora que cria. O nome, entre aspas, name, 2 pontos, aqui entre aspas de novo, o nome do jogo. Eu vou criar um jogo que eu gosto. Ah, se tiver muito pequeno, eu acho que tá, né? Me avisa. Também tá um pouquinho pequeno aqui, se tiver como aumentar. Aí, valeu. Tô aumentando. Agora que eu percebi que tava pequeno. Desculpa. Daí você põe vírgula. Gênero. Vou colocar que ele é music. Musical. Sei lá, alguma coisa assim. O plataforma. Vou colocar que é Windows. E o release. Como é que eu escrevo uma data em um JSON para eu mandar em formato data? Eu olho aqui. Ah, a data é escrita assim: ano, mês, dia. Ano, tracinho, dia. No formato de uma string. Ele vai reconhecer que é uma data. 2013, agosto, dia 13. Tá, agora a gente precisa da nossa rota e precisa rodar o servidor. Primeiro, pegar a rota. Servidor rodando bonitinho. Vamos pegar a nossa rota. Vou copiar aqui para fácil. Page index, põe create. Aí, muito provavelmente ele vai conseguir criar. Criou, id 11. Deu status aqui, 201 e created. Eu tinha colocado que era para dar 201. Eu tinha colocado para dar 2 pontos ok. E deu certo de qualquer forma. Eu poderia ter colocado 2 pontos created. Falando 2 vezes a mesma coisa. Alguma dúvida até agora? Eu tenho uma dúvida. Fala. Eu acho que isso é sobre Ruby, não tem, tipo, que é basicamente você definir uma função game params, né, que é a dos parâmetros, Sim. só que ela não tem nenhum argumento, então como é que ela pega o JSON para analisar, tipo? É que isso daqui não é exatamente uma função e o params aqui já são os parâmetros que tá sendo requerido aqui. O params já é o que está sendo passado na requisição. Isso é uma É mais ou palavra-chave. menos isso. Params O ponto... params é a palavra-chave. Ah, tá, entendi.
Tipo assim, aqui eu tô falando, eu quero os parâmetros e eu quero requerir esses parâmetros para qual model? Para game. Eu quero permitir quais parâmetros? Nome, gênero, plataforma e data de lançamento. Certo? Entendi. E isso é do Ruby ou é do Rails? Boa pergunta. Gabriel, tem alguma ideia? Davi, Cairan? Eu tenho quase certeza que é do Rails, que ele pega os parâmetros da requisição, né? Então ele É, vai eu acho que é da framework desestruturar os mesmo. parâmetros lá. Isso. É da framework Obrigado. mesmo. Que a gente tá usando, que é o Rails. Mais alguma coisa? O É... private. Ah, pode falar. Ah, só ia perguntar o seguinte. Aí você criou esses parâmetros, então se a pessoa tentasse passar um parâmetro diferente, ele ia bloquear, né? Ia dar aquele erro. Na verdade, eu acho que ele não daria erro, ele só ia ignorar que aquele parâmetro existia. É porque é isso que eu ia perguntar, porque no caso, no banco de dados, você não colocou um parâmetro diferente desses que estão aí, né? Sim. Então, se você não colocasse essa definição dos parâmetros aí para permitir, de qualquer jeito ele não iria criar, né? Na verdade, eu preciso colocar aqui por causa que, tipo assim, eu posso retirar um desses daqui. E daí ele não vai passar o que eu tô. Tipo assim, se eu tirar o release, por exemplo, e tentar criar aqui com o release, ele não vai passar. Mas O no release. banco de dados você não tinha colocado o not null, por exemplo? Aí nesse caso ele não ia deixar de qualquer jeito, né? É, ele não ia deixar de qualquer jeito, sim. Tá certo. Ah, tá. Era isso. Agora a outra dúvida. É, eu só queria saber se o private ele só dá para uma função ou é tipo para um conjunto que tá Não, abaixo. é um negócio que, tipo assim, depois do private, você pode definir quantos métodos você quiser, que nenhum deles vai poder ser acessado pelo usuário, por alguma rota, nada. Ah, entendi. Obrigado. Acho que só fazer um comentário sobre a pergunta do Victor, que eu achei bem interessante, que é justamente o fato dele ter colocado not null, né? Evitou que, por exemplo, se ele colocou um not null no release, ele tirasse aí o release, e aí depois ele tentasse criar uma controller sem o release, um objeto, né? Por aí vocês veriam. Eu não sei se foi o release exatamente que ele colocou o not null, Eu coloquei em mas eu todos. lembro. Eu coloquei em todos que é pra. Como é que chama? Tem que ter necessariamente. Sim, isso. Tipo, se ele der um send aí, ele já não vai funcionar. E aí você vê a importância daquela questão da validação, né? Tipo, você tá evitando de ter no seu banco de dados algo que não tem o que Aqui, ó. você colocou. Processo Entidade Boeing. não processada, teve um erro. E se eu tivesse colocado aqui o release? Tem que colocar vírgula, não esqueça a vírgula. Se eu tivesse colocado aqui o release. 2000. E tentar mandar, ele vai dar erro de novo por causa que aqui eu não estou permitindo que ele esteja aqui. Que ele seja mandado. Só um comentário. Quando vocês usam esse standard error, vocês podem atribuir ele numa nova variável. Acho que o Nicolas pode até mostrar ele pra gente aí. E renderizar um JSON explicando esse, tipo, o erro que deu. E isso, assim, é muito bom para você debugar o que que tá acontecendo. Porque às vezes você não tá conseguindo criar e você não sabe por quê. Aí você faz isso e, tipo, ele te dá a mensagem bonitinha do que tá acontecendo. Eu só fui fazendo, não fui falando nada. Tá. Aqui eu tô querendo renderizar. Aqui eu guardei o erro numa variável chamada e. Daí eu tô querendo renderizar um JSON com a mensagem que é o e.message, por causa que que o erro ele tem vários, digamos assim, várias informações e eu quero a informação mensagem. E o status vai ser a mesma coisa que eu colocar que eu tinha colocado no head. Vou tentar assim, então, teoricamente ele vai. Aqui ó, mensagem.
falhou a validação. O release não pode estar em branco. Mais. Oh, foi? Só aproveitando aí, já que você está demonstrando isso, se você tentasse criar um release com, por exemplo, passando só uma string sem ser em formato de data, ele também dá erro, né? Por causa do banco de dados bloqueando. Sim. Vamos tentar aqui. Eu lembrar de colocar vírgula. Dia 5. Vai dar erro. Porque ele deu erro do release. Pode ser branco por causa que aqui ele não reconheceu que isso daqui é uma data. Entendi. Mas Isso aí essa tá. validação. Pode falar, Tá? Vitor. Mas isso que eu ia te perguntar. No caso aí, isso aí ele só bloqueou no banco de dados, mas naqueles parâmetros na API, ele não especifica o tipo do coisa, né? Não. Não especifica se é inteiro, se é data, não. Não. Você só vai especificar se ele for uma lista, um hash, alguma coisa assim. Agora, quando é string, int, você não vai especificar. Entendi. Beleza. Tá. Aí. Oi, fala. Você pode só mostrar o exemplo do get? Tipo, dos gets antigos que você tinha mostrado? Aqui. Que, que, que ele começa com colchetes, né? Não precisa começar com colchetes, ou só quando tem mais de um O hash? colchetes é quando você vai mandar mais de um objeto JSON, digamos assim. Ah, ok, então. Ah, obrigado. Tá. Acho que já foi tudo. Alguém tem mais alguma dúvida antes de eu continuar? Essa validação de dados ela foi feita lá na parte da model, né? Que você tinha feito, não é isso? Isso, aqui. Valida o nome, gênero, plataforma, o release, tem que estar presente. O nome tem que ser único. Aqui ele vai validar o release com o tipo data, que está em ou antes da data atual. Beleza. Valeu. Tá certo. Agora a gente vai fazer a requisição de atualização. Existem duas requisições de atualização, que é o patch e o put. O patch ele vai enviar só ele vai atualizar o seu o seu item da tabela, só que ele não vai enviar todos os parâmetros, ele vai enviar só os que mudaram. E o put ele vai atualizar o item da tabela, só que ele vai enviar todos os parâmetros de novo, não só os que tiveram atualizados. E aqui agora a gente pode rodar um pouquinho. Def update. Aqui eu vou primeiro para fazer um update eu preciso saber qual jogo que é, né? Vou fazer igual eu fiz aqui no game igual a ponto find params. E o ID é o melhor jeito de você pegar eu esqueci o nome. Se você pegar uma informação que está numa tabela, daí você dá um game.update com exclamação e você vai precisar passar os parâmetros para ele. Game terms, de novo, a gente está chamando o método privado que vai ter todos esses parâmetros que podem ser que são permitidos para requisição da model game. Daí aqui a gente vai renderizar um JSON de novo.
game status. Eu procurei várias vezes, eu nunca achei um status de atualização, então vai ok mesmo. Rescue standard add unprocessable entity vai ser um erro do tipo, não conseguiu atualizar e não conseguiu achar. Também, se não conseguir achar, ele daria erro do mesmo jeito e conseguiria processar o update também, se ele não achasse. Aqui a gente vai fazer. Eu vou fazer primeiro o patch. E a gente vai fazer igualzinho a gente fez no show. Aqui com o update, a rota update agora. Update barra 2.id. Por que esse 2.id mesmo? Esse 2.id é o que a gente vai passar na nossa URL, que vai ser o parâmetro para a gente achar o jogo. Certo? E a gente quer mandar ele. Dois pontos, não. Para controller games. Para o método update. Vamos criar uma requisição aqui. Então, requisição game update vai ser um patch. O corpo dele vai ser um JSON. Pronto. É aqui. Update. Eu vou dar um update no jogo que eu acabei de criar. Eu quero dar um update no gênero dele. Vou escrever o JSON. Como eu escrevo JSON? Aquele é de plataforma. E vamos mandar, teoricamente, para dar. Deu. Atualizou, gênero platformer. E aqui ele acabou mandando só o que foi atualizado, né? Para atualizar o nosso jogo. Alguma dúvida no patch? Sim. Você tinha falado que existem dois métodos de update, um patch e um put, mas a hora de colocar to dois pontos, você colocou a controller, hashtag, e aí você falou que o método é update. É por causa que o método vai ser o que a gente definiu aqui, né? Aqui se eu colocasse, vamos fazer que nem o Gabriel, né? Tá. Batata, a gente colocaria aqui o método batata. Sim, lembrei certo? disso. Aham. Opa, tô. Obrigado. Ctrl Z demais. Meu Deus, tô dando Ctrl Z demais. O Nicolas, Pode falar. o update que tá. Volta lá onde tem os métodos. O update que tá na segunda linha do método update, que é game.update, né? Esse daí é um método próprio do Rails que chama update também, ou tem que ser o nome da função? É um método próprio do Rails. Então não tem a ver com o nome da função ali, né? Ele faz mais ou menos a mesma coisa que esse save aqui. Só que ele recebe parâmetro. Beleza, então. Valeu. Tá. Agora a gente vai tentar com uma requisição do tipo put. Agora eu vou mostrar um negócio legal para você. Aqui, em vez de colocar platformer, em vez de ser uma requisição patch, aqui eu vou botar que ele é runner. Isso aqui vai dar certo? Qual que era a diferença mesmo do patch pro put? O patch atualiza a linha da tabela sem precisar enviar todos os parâmetros, só os modificados. E o put atualiza a linha da tabela enviando todos os parâmetros de novo. Então lá vai dar errado porque você tá botando um parâmetro só, né?
Aí é que você se engana. Ela atualiza. Por que ela atualiza? Por causa que eu peguei e botei na minha variável game tudo que tiver no jogo que eu achar. Ou seja, ele vai ter o nome, ele vai ter o ele vai ter o gênero antigo, ele vai ter a plataforma, ele vai ter a data de lançamento. E ele vai dar um update trocando só o gênero. Ele vai acabar mandando todos os parâmetros que a gente está pedindo e ele vai dar certo. Ou seja, no Rails não tem diferença se você usar um put ou um patch para essa situação aqui. Deu para entender? Isso significa que se você pode, tipo, deletar a primeira linha se você for usar o patch, porque o patch era para fazer isso automaticamente. Eu não posso deletar a primeira linha por causa que eu não consigo achar o jogo. E se eu não tiver jogo, eu não consigo atualizar os parâmetros dele. Entendi. Tá, entendi agora. Então, na prática, então, não tem diferença nenhuma. Os dois fazem a mesma função com a mesma. Tipo, não tem vantagem um sobre o outro, né? Praticamente não. Nenhuma vantagem mesmo. Ou desvantagem. Nesse caso aqui, eu não sei se existe algum método que vá precisar especificamente do patch ou especificamente do put para poder atualizar. Tá certo? Agora a gente vai para requisição de deletar, deletação, de delete, de apagar. A requisição delete, ela apaga o que está na sua tabela. Ela joga fora mesmo. Aqui a gente tem um exemplo de, por exemplo, você excluir um vídeo do YouTube. Vamos codar então o nosso métodozinho delete. Delete. Primeiro eu preciso achar o jogo de novo, que eu quero deletar, né? Game game.find params e sempre pegando pelo id game. O método do Rails não é delete, é destroy. Para você deletar alguma coisa. Sempre coloca a exclamaçãozinha, porque se ele dá erro, ele vai pro rescue e vai mandar o que precisar mandar depois do rescue. Render JSON game status. Ok, também porque Oi. eu nunca achei um. Oi, fala. Pergunta, acho que você já tinha falado isso antes, mas o params e o game params, que tem na linha de cima, tem o game params também, né? Na função de cima, update. Isso. Eles são funções ou podem ser realmente qualquer nome? Não, eles. O game params é o método que a gente criou aqui. Ou seja, se eu mudar o nome do método aqui, de novo, batata, aqui eu mudaria para batata. Ok. Mas o params aqui, ele tá falando que ele vai pegar um parâmetro que tá vindo da nossa rota. Tá, tipo Da uma nossa função URL. mesmo. Sim. Ou seja, você não pode mudar o escrito params aqui. É que eu achei estranho por causa da cor. Tipo, A cor confunde um que pouco. game é uma variável mutável, né? Mas params está da mesma cor, eu fiquei confuso. Sim, sim. Ok, tá, obrigado. A corzinha não ajudou um pouquinho. Não ajudou muito. Tá. E rescue standard error. Aqui eu vou botar outro código.
Vou botar um bad request. A requisição não foi bem aceita pelo nosso método. Ou porque ele não achou, ou porque ele não conseguiu deletar. Qualquer coisa que aconteça. Aqui a gente vai criar a nossa rotinha. Nossa rota vai precisar da requisição delete. Qual vai ser a rota dele? Delete barra o ID que a gente passa aqui com 2 pontos ID, por causa que é o parâmetro que ele vai achar, por causa que é o parâmetro que ele vai pegar para achar o jogo que a gente quer deletar. É o nome da controller, games, nome do método, delete, e vamos lá deletar um jogo. Criar uma nova requisição aqui no Insomnia. Game delete. A requisição ela é uma delete. Criar ela. Bonitinho. Copiar aqui. Eu vou deletar o jogo que eu acabei de criar, por causa que eu não quero mais ele na minha model. Vamos mandar aqui. Apagou esse jogo. Por que ele mostrou o jogo aqui? Para mostrar qual jogo que foi apagado. Se a gente vier aqui no index e mandar aqui, fazer a requisição, ele não vai ter um jogo com ID 11, vai parar no 10. E se a gente criar outro jogo, ele vai criar um ID 12. Dá até para mostrar isso. A gente vier aqui, name Minecraft. Meu Deus do céu. Esquece da vírgula também. January. 2 pontos. Sandbox. Coisa assim. Platform. Vou colocar uma data aleatória por causa que eu não decorei a data do Minecraft. 10 5 4 criar, ele vai criar com o ID 12, por causa que o ID 11 ele já usou, já foi deletado, já está no próximo ID. Alguma dúvida? Posso eu então fazer uma pergunta para os nossos trainees? Claro que pode. Eu queria saber o que vocês acham que vai acontecer se ele tentar deletar lá no Insomnia com o mesmo ID que ele acabou de deletar. Por exemplo, se vocês virem lá, ele deletou o ID 11, o que vai acontecer se ele tentar de novo dar esse delete? É para dar esse bad request aqui. Tá? Bad request. E se tentar dar o show do 11 também, ele vai dar not found. Porque não mais jogo que deu 11. Acho que... falta uma coisa. Se vocês não quiserem baixar o Insomnia no seu computador, vocês podem usar uma extensão que chama Thunder Client. Que ele faz as mesmas coisas do Insomnia, só que aqui no VS Code mesmo. Se vocês estiverem usando o VS Code, claro. Eu não uso por causa que eu uso o Insomnia. Tem O Gabriel usa. Ele pode mostrar. Você tem um código, o comando para baixar no Linux? O quê? Esse aplicativo. O Insomnia.
Que aí fica Insomnia, mais fácil. não lembro. Eu não- Se não tiver, eu procuro, eu acho. Mas Valeu. eu acho que no site do Insomnia você pode baixar o .deb. É, Não, cara, eu não. acabei de baixar aqui pela Ubuntu Store. Eu não sei se veio tudo certinho e tal, mas eu Dá. consegui baixar de boa aqui. Se você tiver no Ubuntu, dá pra baixar no Ubuntu Store também. Eu recomendo baixar o .deb do próprio site. Se você só colocar Insomnia no Google, ele já vai aparecer. E se você estiver usando o Ubuntu ou alguma distro baseada nele, por exemplo, como Pop! OS ou o próprio Linux Mint, vai aparecer download de Insomnia para Ubuntu, você vai baixar o .deb e depois é só você ir na sua pasta de downloads, né? O download vai estar lá, você clica 2 vezes nele e vai aparecer para você fazer a instalação. Aqui, ó. Download Insomnia for Ubuntu. Clicar aqui. E ele vai baixar um .deb. Daí você ou salva ou abre com o instalador de aplicativo. Mais alguma dúvida, pessoal? Se não, obrigado. Obrigado por comparecerem. Sei lá. Então, Nicolas, acho que pode até cortar a gravação, só pra gente dar o... Ou você já quer colocar aquela explicação da lista na gravação? Você acha que Eu dá acho tempo? que é melhor. Se a gente É. for explicar a lista, colocar a explicação na gravação. Então vamos dar uma passadinha rápida, já que é uma lista grande dessa semana. Quer que eu te mande o link aqui pelo Discord? Vamos lá, que eu acho que eu tenho aqui no Slack. Essa daqui é a lista? É assim. É. Tá. Você fala primeiro, eu falo segundo, você fala terceiro, eu falo quarta e a extra eu falo também. Pode ser? Pode ser. Pode. Pode falar. Então, gente, essa lista aqui da semana 4, acho que vai ser a lista que a maioria de vocês está esperando há bastante tempo. Que é... Vocês vão finalmente programar em Ruby, né? Colocar a mão na massa. Vocês vão estar fazendo modas, vão estar fazendo as controllers, né? Semana passada vocês focaram bastante no DB Diagram. Nas semanas passadas aí, as questões teóricas, né? A lista de Ruby. Então agora vocês vão finalmente programar em Rails. Então ela vai ser uma lista aí que vai talvez demandar um pouquinho mais de vocês. Uma lista, a primeira lista assim difícil, podemos assim colocar. Demanda mesmo. Então, nessa primeira questão, você vê a gente colocou até um contextozinho bem bacana, que a da UNB está querendo mudar o sistema de aulas de APC, de que os professores, né? Boa, fica melhor para ler. Cada professor que está ministrando a matéria de APC só vai poder ser professor de uma turma, e essa turma vai ser uma linguagem específica. Então, você aí, aluno de APC, poderia, por exemplo, vou fazer APC. Então, em C vai estar o Edil dando APC em C. Mas o professor Guilherme, se você quiser aprender Python, você pode ir lá com o professor Guilherme e aprender em Python. Caso você queira aprender APC em Java, você vai lá com o professor Caetano, por exemplo. Então, esse é um contextozinho que a gente dá aí na primeira questão. Lógico, a gente quer que você leia o textozinho, até que ele ficou bem bonitinho também. E aqui a gente mostra um pouco, dá um pequeno help para vocês, falando os campos que as modas de vocês têm que ter, né? Quando a gente coloca esse referência do professor em relação àquele references que o Kairan passou na aula de model para vocês. Lembrando que vocês vão ter que fazer lá, ver se a relação é 1 para 1, N para N. O DB Diagram que vocês fizeram, inclusive, na lista da semana 3, aqueles que forem mais atentos vão perceber que, tipo assim, tá muito semelhante com ele. E aí a gente colocou aqui até um aviso sobre a relação que tem que ser. A gente não disse descaradamente como tem que ser, mas a gente dá um aviso. E também coloca nenhum campo da tabela pode estar vazio. Então vocês vão estar fazendo lá validações. E também que a matrícula tem que ter necessariamente 9 dígitos, né? Igual a que é a matrícula da UNB. Então essa seria a questão 1 e ela está valendo aí 2 pontinhos dos 10 pontos da lista. Uma pergunta sobre isso. Pode falar. Que a matrícula tem que ter 9 dígitos e do CPF também tinha 11. Por que utilizou uma string na hora de criar o CPF? De 11 caracteres em vez de int? Eu fiquei curioso com isso.
Que quando você criou a moda um tempo atrás, era string, eu perguntar, esqueci. O Kairan criou, né? Ele criou quer com responder essa, string. cara? Eu posso responder, cara. Pode. Manda aí. Tipo, basicamente o CPF pode ter zeros à esquerda, né? Então, assim, seu CPF pode ser 001. Tipo, os 3 primeiros dígitos, por exemplo. Se você botar isso em integer, basicamente só vai reconhecer um. Os 2 zeros não tem validade nenhuma. Tá, ok, então. Obrigado. Além da parada, você botar um número de, acho que CPF tem 11 dígitos, né? Daria, tipo, provavelmente daria um overflow no int. Isso é um probleminha. Aí ele não ia pegar tudo. Pode voltar lá pra lista. Eu fiquei com a questão fácil de explicar. A questão 2 é para popular o banco de dados pelo seed. Aqui a gente não recomenda vocês fazerem com o faker, por causa que aqui dentro da empresa a gente quase não usa o faker, por causa que a gente não precisa tanto popular as models que a gente cria com informações aleatórias, né? Aqui a gente está falando para vocês criarem 5 alunos, 2 professores e 2 linguagens de programação e distribuir os alunos para as turmas dos professores, digamos assim. E da questão 3, a gente está pedindo para você fazer o CRUD, né, dos professores. Então, são basicamente esses métodos que o Nicolas mostrou aqui para vocês nessas últimas 2 aulas. Então, é bem assim, você olhar, você entender, a gente quer realmente ver se você pegou o que foi passado aqui, né, através dessa questão. E se não pegou, também tem a aula gravada, né? Exatamente, você pode voltar, reassistir, assistir até as aulas gravadas de outros semestres, pode fazer muito. O canal do YouTube tá lá realmente para você usar e abusar. E a questão 4 é para criar as controllers das linguagens de programação e dos alunos. A das linguagens de programação não é um CRUD completinho, mas a dos alunos é. Exatamente. E a questão extra é para vocês criarem um método que não faz parte do CRUD em si. Ele vai pegar um método dentro da controller dos professores que ele vai pegar todos os estudantes que os professores têm e retornar um JSON com todas as informações dos estudantes. Então, essa questão é extra, pessoal, mas assim, a gente super recomenda que vocês façam. Não só pelo ponto extra em si, mas tipo, porque ela é muito importante. Tipo, a gente... Eu diria até que em projeto mesmo é raro a gente só ficar no CRUD. Quando é um projeto real, a gente cria muitos métodos. E esse é um método que vai ser interessante de vocês fazerem, porque acho que, se não me engano, foi até umas questões que o Edil tinha perguntado na aula de models. Era algo que a gente estava fazendo lá pelo Rails Console, né? Então você vai estar juntando aí um pouco do conhecimento também das coisas que você pode fazer no Rails Console, mas aplicando no controller. Então é uma questão super interessante que a gente mais do que recomenda vocês fazerem. E alguma dúvida? Da lista, a gente vai disponibilizar ela já depois da aula aqui. E amanhã tem o plantão. Pode falar. Não sobre a lista em si, mas no aplicativo lá, o BD Diagram, como é que eu coloco para exportar aqui pro Rails aceitar? Que eu vi que cria exporta em PDF, Bushgrid, etc. Ele cria o arquivo lá em SQL. Aí como é que eu pego isso aí e mando pro Rails? A gente não faz isso. Assim, a gente usa o DB Diagram mais como uma representação visual. Isso. Pra gente criar as models, sabe? Até porque acho que para você exportar vai dar mais trabalho braçal do que você criar as models na mão. E é interessante muito mais você saber criar as models na mão que você fizer essa exportação. Tá. Usa tipo como se fosse o Figma, né? Só pra ter um guia Exatamente. lá do que vai fazer. Beleza? Exatamente.
Mas ele também tem a função, né, de você importar o schema do Ruby. Isso aí pode usar para poder, assim, ver se fez tudo certinho, né? Porque aí você vê a representação aqui visual, você vê se tá tudo ligado direitinho do jeito que você quer. Sim. Exatamente. Beleza. Pronto, agora acho que pode Acho que cortar a agora gravação. pode cortar. Quero ir no canal, pessoal.